Que tal o mate? Esse é o podcast do Ação Círculo. Olá, eu sou Ana Paula Matei, gestora de projetos e serviços do Zenit, Parque Científico e Tecnológico da URGS, que conecta a universidade e a sociedade na promoção de novas iniciativas empreendedoras. Este é o podcast Que tal o Mate? Uma produção do Círculo de referência em agroecologia, sociobiodiversidade, soberania e segurança alimentar e nutricional, o Ação Círculo, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa 19ª edição do podcast, que tem como tema Empreendedorismo Sustentável, uma filosofia de vida para a construção de um novo paradigma, explora essa tendência que trata de construir e fortalecer um novo padrão de consumo, incentivando cadeias inclusivas, justas e sustentáveis. São diversos movimentos que rumam nessa direção, tais como o Slow Food em nível internacional e a cadeia solidária das frutas nativas como exemplo local e regional, e estão conectados aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, em especial ao 12º, que é o consumo responsável. A intenção de explorar o tema neste episódio é motivada pelo lançamento do curso de extensão inédito, Sociobiodiversidade e Empreendedorismo para a Sustentabilidade do Cotidiano, que está sendo promovido pelo Ação Círculo, pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, PGDR, e projeto URGS Sustentável, da Faculdade de Ciências Econômicas, além do Parque Zenit e da incubadora multissetorial Germina da URGS. A URGS tem forte atuação na promoção da inovação, com diversos atores que trabalham nesse setor, promovendo a cultura empreendedora e a inovação, com apoio à constituição de empresas e startups por meio das incubadoras tecnológicas e do Parque Zenit. Mas como surgem iniciativas empreendedoras que estejam conectadas a cadeias justas e sustentáveis? A quais segmentos elas estão associadas? Para abordar esse tema tão caro na construção de um novo paradigma de consumo sustentável, nós convidamos 3 empreendedores de áreas distintas para contar as suas histórias e incentivar novas possibilidades para quem sonha em empreender, levando conhecimento para os consumidores que buscam informações para praticar o consumo consciente. A Vanessa Tomazelli é engenheira agrônoma e atua como analista ambiental há 11 anos. A paixão por trabalhos artesanais a inspiraram a fundar a marca Pano da Terra, inicialmente com a proposta de conscientizar os consumidores de moda sobre a importância da preservação ambiental das espécies nativas. O chefe de cozinha, agricultor e pesquisador, Rodrigo Bellora, é idealizador do conceito Cozinha de Natureza, como uma forma de pensar e criar a gastronomia, através de seus restaurantes, o Vale Rústico, no Vale dos Vinhedos, o Garaipó, Bar e Cozinha, em Farroupilha, e o Tubuna, Cultura Gastronômica em Bento Gonçalves, aplica este conceito em menus e pratos autorais, sempre aproveitando o que a terra pode dar de melhor. A Isabel Vale é formada em administração de empresas, trabalha há mais de 30 anos com livros. A partir do processo que vivenciou no Gaia Education, idealizou e empreende há 4 anos a Bambual Editora, que traz ao mundo livros e projetos que apoiam a transição planetária. Vanessa, Bellora e Isabel, sejam muito bem-vindos a essa roda de mate. É um prazer enorme poder conduzir esse bate-papo tão significativo para refletirmos sobre a construção de padrões de consumo sustentável. Então, inicialmente, eu vou abrir a conversa pedindo que vocês contem qual foi a motivação para empreender em suas áreas de atuação e para que façam um resumo de como foi a caminhada e os princípios que norteiam a iniciativa de vocês. Vanessa, podemos conversar por ti? Com certeza. Muito boa tarde, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz também em participar do curso, né? Bom, a Pano da Terra, ela surgiu como uma vontade que eu tinha de empreender e, ao mesmo tempo, trazer elementos de educação ambiental. Inicialmente, né, como você mencionou mais cedo, a Pano da Terra era uma camisetaria, né, onde a gente usava apenas algodão orgânico e retratava nas estampas espécies ameaçadas de extinção. Então, a gente falava um pouquinho dessas espécies para despertar esse olhar de interesse das pessoas, né, para a importância da preservação da nossa biodiversidade, tá? Então, o objetivo era que essas camisetas fossem um veículo de educação ambiental
e além disso que fossem orgânicas. Hoje em dia não é tão comum a gente encontrar roupas orgânicas, e a indústria da moda, além de ela ser uma das mais poluentes, né, há também atrelada a ela um consumismo bastante exagerado, né, na sua maioria desnecessário, né, é um consumo que está muito atrelado a coleções, um consumo super rápido. As pessoas nem de longe usam a roupa durante todos os usos que poderia se dar a elas, né? Então, é uma indústria bastante problemática por si só, pela questão da poluição, mas também há um consumismo exagerado. Então, essa ideia de educação ambiental, ela tinha duas pontas, né? Falar das espécies e também dessa problemática da moda, né? No início, a Pano da Terra só oferecia peças brancas, porque é justamente no tingimento têxtil que está a maior problemática. Usa muito metal pesado, resulta num efluente, que é o resíduo líquido, né? O descarte líquido. É muito difícil de tratar, tá? E muito caro. Por ser difícil e complexo, é um tratamento muito caro, e como essa indústria está concentrada em países, principalmente em países asiáticos, onde as leis, né, não são tão exigentes, daqui a pouco falta fiscalização, enfim, então não é incomum que esse efluente seja descartado, em sua maioria, sem o devido tratamento. E isso resulta em uma indústria que polui, da água poluída no mundo, em torno de 20% vem da indústria têxtil, ou seja, ela é a maior poluinte da água, né? Então, por isso, inicialmente, as nossas camisetas eram apenas brancas, e aí que me fez buscar opções de colorir essas camisetas, esse tecido, de uma forma mais sustentável, menos impactante. Me deparei, então, com um conhecimento ancestral milenar, que data aí de 9.000 anos, assim, os primeiros registros que se tem de tingimento têxtil, através de corantes que vêm de plantas, animais, enfim, fungos, bactérias, minerais como terras, rochas, né, enfim, pós de rochas, enfim, solos em geral. Então, diversos materiais que vêm da natureza, né? E eu me encantei muito, sobretudo, pelo uso de vegetais, já que sou agrônoma, né? No tingimento, e também são as plantas as fontes mais abundantes desses corantes naturais. E me deparei com uma virada de chave na Pano da Terra ao perceber que o tingimento natural era uma ferramenta muito mais potente para comunicar tudo que eu queria, né? E, além disso, movimentar, né, uma cadeia justa e solidária, né? Então, por isso estou aqui, porque a gente faz parte, então, como empresa, membro da cadeia solidária, onde a gente já tem identificado plantas, uma delas já está sendo comercializada com a finalidade de tinturaria, que são cascas de araucária para o tingimento têxtil. E aí, quando eu falei que é uma ferramenta mais poderosa para comunicar aquilo que a gente desejava de despertar o olhar para as espécies nativas, a araucária, por exemplo, é uma espécie ameaçada de extinção, né? As espécies ameaçadas, as árvores ameaçadas, o corte é proibido. Então, apesar de ser uma árvore que sempre se teve muito interesse no corte pela madeira, quando a gente dá usos para uma espécie assim, usos econômicos sem a necessidade do corte, a gente está num movimento de retirar ela dessa lista de ameaçada, porque isso desperta o interesse no cultivo. Ela é muito cultivada com a finalidade da madeira, mas também do pinhão, que é um alimento muito envolvido com a nossa cultura, o nosso dia a dia, né? Mas você poder dali também extrair tinta é muito interessante. Então, a gente já está movimentando uma pequena cadeia de coleta dessas cascas, que envolve aí algumas famílias de pequenos agricultores, sobretudo as mulheres envolvidas aí nessa coleta. Houve um trabalho de triturar, processar ela para deixar ela de um jeitinho especial para o tingimento.
Então, isso comunica muito mais, de uma forma muito mais potente do que você apenas retratar uma espécie numa camiseta e falar dela, né? Conectar, fazer as pessoas entenderem a origem das coisas, como era feito antes da Revolução Industrial, né? E aí a gente também sentiu a necessidade de tentar, para a gente impactar ainda mais a nível de cadeia, a gente entende que isso precisa se disseminar, que ao mesmo tempo que a gente, numa ponta, promove novos usos para a nossa biodiversidade, usos sustentáveis, ou seja, não se trata de uma exploração predatória, como aconteceu com o pau-brasil. Aliás, nosso país tem nome de corante natural, né? Mas que o pau-brasil, então, entrou em extinção, em níveis de ameaça, graças a isso. Então, a araucária também é ameaçada, mas essa coleta ela envolve uma outra abordagem, ou seja, um uso realmente sustentável da nossa biodiversidade. Então, quando a gente promove essa técnica, dissemina essa técnica, numa ponta a gente está promovendo esse uso interessante, sustentável e que gera renda na agricultura, uma agricultura biodiversa. Na outra ponta, a gente está reduzindo o impacto. Então, o tingimento natural se tornou o nosso carro-chefe, a gente ensina o tingimento para artesãs têxteis, para designers de moda, estilistas, pessoas que têm marcas de moda, né, ou design têxtil. E ao ensinar, a gente também leva todo esse conceito, né, toda essa informação ambiental que eu trago também da minha experiência de trabalho como analista ambiental, para que esse uso seja adequado, porque não basta ser tingimento natural, é preciso dar um uso adequado, saber escolher essas plantas para que tenha esse impacto lá na ponta do agricultor, né? Como eu disse, para que não se faça uma exploração meramente predatória, a gente quer o contrário disso. E, ao mesmo tempo, então, obviamente, que a gente está reduzindo todos aqueles impactos negativos que eu mencionei do tingimento convencional, químico, que traz toda essa questão da poluição da água. Então, o tingimento natural se tornou uma ferramenta bastante poderosa para a gente atingir aquele objetivo inicial dessas duas pontas, né? Conectar com o mundo da moda, que ele passe a ser menos impactante, e ao mesmo tempo a gente também comunica sobre essa questão do consumismo, né? Também, assim como o slow food, na moda também há um movimento chamado slow fashion, inspirado no slow food, onde as coleções são atemporais, são roupas que você vai usar daqui 50 anos e elas ainda estarão, né? Não estão atreladas a esses modismos, né? Então, tem essa pegada do lento, você só compra quando é necessário, você pensa no que está comprando, você compra uma roupa melhor, que vai ter uma durabilidade, e você usa ela até realmente o fim da vida útil dela, né? Então, o assunto é vasto, mas, enfim, sei que o tempo aqui é curto. Muito interessante, Vanessa, que maravilha ouvir essa trajetória, essas informações. Tenho certeza que devem ter várias perguntas, mas eu já vou pedir para o Rodrigo apresentar um pouquinho da trajetória dele, depois a Isabel, e a gente entra um pouquinho mais a fundo aí nas experiências, nas histórias de vocês. Rodrigo, assim como a Vanessa nos contou, né, pode introduzir, nos contar um pouquinho da tua trajetória, por favor? Vamos lá. Então tá, a minha trajetória, apesar do meu fim, ela é um pouco diferente, o início é um pouco diferente do meu fim, né, eu não tenho relação, assim, nenhuma, né, nem de família, em restaurante, em gastronomia, mas eu sempre explico que a relação vem, né, meu pai é psicanalista, minha mãe é psicanalista, meu pai é psiquiatra, e às vezes, né, no interior as pessoas perguntam assim, pô, mas tu não quis ser médico, né, e eu sempre digo, não, cara, eu na verdade escolhi um outro jeito de cuidar das pessoas, né, que é através da alimentação, que é através, né, do respeito, enfim, então a gente tem a mesma capacidade de matar alguém ou de salvar alguém, né, através da gastronomia. Então eu acho que a gente segue dentro dessa mesma ideia. Eu, na verdade, me formei em turismo e, enfim, trabalhei com turismo durante algum tempo
E saí daqui de dentro, fui morar em Porto Alegre, estudei aí, depois fui morar na Bahia, trabalhando com hotelaria, e volto, e essa terra onde hoje é o Vale Rústico, uma propriedade de 12 hectares, estava abandonada, né, e eu, enfim, volto para cá para mudar a minha vida mesmo, assim, meu objetivo era tentar plantar o que eu ia comer, né, e trabalhar com turismo de aventura aqui dentro. Me deparei em um momento tendo que cozinhar, apesar de sempre ter gostado de cozinhar, isso ser, né, uma coisa assim que vem de família. Minha mãe é mineira, então a gente teve esse carinho com tudo que se produzia aqui nas propriedades, né, o leite, as frutas, tudo ia para casa e a gente lá, né, beneficiava, fazia doce de leite, fazia queijo, fazia iogurtes, então isso para mim foi sempre uma regra, apesar da família não ter essa relação direta, assim, né, instantânea com isso. Mas eu começo a me envolver com o alimento, né? Eu digo até hoje, eu sou um chefe apaixonado pelo ingrediente, muito mais do que por grandes técnicas, né? Não é esse o meu viés. Né? Eu vou evoluindo na forma de cozinhar, na forma de entender a cozinha, na forma de entender os alimentos, até que em algum momento eu preciso determinar como chamava isso. Para mim era muito difícil dizer o que eu estava cozinhando, como eu estava cozinhando, assim como existe uma cozinha mediterrânea, assim como existe uma cozinha... enfim, de diversos setores, né? E eu não tinha como dizer o que eu fazia, né? E aí um dia cheguei num ponto que era a cozinha de natureza, porque eu aproveitava o que eu estava produzindo, o que meus vizinhos estavam produzindo, o que eu tinha disponível. Eu me interessava por ler, por pesquisar o que eram as plantas, o que eram os cogumelos, de onde vinham as coisas, por saber quem que produzia as coisas, muito mais do que uma certificação. Eu queria me certificar, né, do que estava vindo e de quem estava produzindo. E assim a gente vai chegando nisso que a gente chama hoje de cozinha de natureza, que nada mais é do que o respeito e o entendimento dessa relação entre o homem e a terra, né, seguindo alguns conceitos como slow food, né, de que esse alimento e essas relações têm que ser boas, essas relações têm que ser limpas, né, assim como o alimento, e justas, né, que talvez seja o momento, né, o ponto que mais era defasado nessas histórias todas, né, as relações, principalmente que elas eram longas, né, nossas cadeias longas, né, e injustas, normalmente. Então, a gente trabalha muito em cima disso, né? Não é fácil. Hoje a gente tem 3 empreendimentos e aquela lista de compras que um restaurante normal faz para um fornecedor por e-mail de tardezinha e chega no dia de manhã, não existe. A gente trabalha com 70, 80, 100. Se eu contar as consultorias que eu dou, são, sei lá, milhares quase de pessoas que fornecem para todos esses lugares para que tudo aconteça. Né? Então, assim, é muito difícil, você sabe, né? Muitas vezes nem a gente fala do mundo, né, digital, aqui a gente está fazendo isso aqui, gravando, cada um na sua casa, mas os produtores têm que ligar de noite, mesmo que tenha celular, só tem celular de noite, então tem que ter todo esse carinho, esse relacionamento, isso tudo que envolve, né? E isso que é o slow, né? Que é assim, a gente respeitar o tempo das coisas, das pessoas, né? E o tempo de comer, o tempo que a gente dedica para a mesa, para curtir uma boa comida, com um bom vinho, com um bom suco, independente do que for, né? Então, acho que é um pouco por aí, né? Eu trabalho muito com essa recuperação de receitas, recuperação de técnicas, né? Me envolvo muito com essas cadeias, com esses profissionais para entender, assim, é fácil a gente comprar o pinhão aqui do terceiro cara que atravessou isso aí, mas sem saber a relação, né? Lá para o cara, o que a Araucária está precisando, o que as pessoas, as comunidades envolvidas com a Araucária estão vivendo, né? Então a gente faz o trabalho de ir lá, de se meter no meio, de entender como eles estão colhendo, para onde que vai, quem que descasca, depois que descasca vai para onde, né? Como é que isso chega em mim. Então fica barato depois a gente pagar R$20 o quilo do pinhão descascado, se tu entender como é, né? Mas fica muito caro se tu, né, não tiver relacionamento nenhum com isso, tu achar que é uma fonte de carboidrato burra, né? Então é mais ou menos isso, né? A gente sempre tem, acho que vou deixar mais tempo aí para a gente debater, mas é isso. Acho que assim como a moda, né, e a moda e a gastronomia hoje tem esse papel, né? Eles estão, acho que a moda já teve muito mais. Eu vejo hoje a gastronomia, os chefes de cozinha, assim, muito dessa, né, com esse poder de voz. E eu sempre falo, quando a gente fala com alunos, com estudantes e até mesmo com profissionais, né, a responsabilidade que tem isso, né, e a responsabilidade que tem essa nossa lista de compras, né, que é muito maior que a responsabilidade de um voto. Né? A gente fala muito do poder do nosso voto, mas, cara, o poder da nossa lista de compras é 1000 vezes maior. Né? É simples a gente decidir que a gente vai financiar projetos do que a gente realmente acredita. Né? Que a gente vai usar mais camisetas da Vanessa e menos camisetas, né, que vêm lá do tingimento
mal feito na Índia, sem controle, sem cuidado, sem... Enfim, acho que é isso. Muito legal te ouvir também, Rodrigo, porque demonstra, né, o quanto, na verdade, estamos completamente desconectados, cumprindo um hábito que é extremamente fundamental, de se alimentar, né? Então, como que a gente se relaciona nesse processo, né? O vestir-se, alimentar-se, e aí vamos ouvir um pouco a Isabel, então, com a sua trajetória, para complementar, né, um outro tipo de alimentação também para a alma. E, Isabel, por favor. Nossa, eu ia falar isso, Ana. Eu ia falar que eu estava aqui. Nossa, a roupa, né? Necessidade básica, a gente precisa se proteger. Alimento, necessidade básica. E o livro? Não, peraí, o livro é nutrição da alma, da mente, né? Das emoções, inclusive. E muito feliz de estar aqui. Estou encantada aqui, como a Araucária é sensacional, né? Com mais uma coisa que a Araucária nos oferece, né? E uma delícia a questão da gastronomia, o quanto está tudo interligado, né? E eu vi alguns pontos, assim, de conexão entre a gente aqui. Um deles é a questão do consumo, né? Então, a minha motivação de fundar a Bombol Editora foi porque eu estava cansada de fazer livro que eu não acreditava. Eu trabalhei, né, em pequenas, médias e grandes editoras e assim, realmente tinha livro que eu olhava e, gente, espera aí, né? É assim, ó, eu estou pondo a minha energia nisso, a minha energia de vida, né? Quem já viu o vídeo lá do Mujica, né? De energia de vida, dinheiro é energia de vida. Então, enfim. E aí eu vi que era possível, através de financiamento coletivo, a gente começar a produzir livro que fazia sentido para mim e para minha turma, vou chamar de minha turma. Mas essa turma é uma bolha que está cada vez maior, e é isso que me motiva cada vez mais também. Então, a Bombol Editora surge com uma força grande nos financiamentos coletivos, então a gente já realizou 12 campanhas de financiamento coletivo pela plataforma Benfeitoria, e isso tem a ver justamente com essa mudança na visão de consumo. Ou seja, fazer financiamento coletivo mostra cada vez mais a força do coletivo. Quanto efetivamente o nosso consumo atinge, né? Causa no mundo, né? Realmente reverbera. E a escolha consciente, até como o Rodrigo trouxe, né? Saber escolher o que você vai consumir é muito importante. Então, a Bombol, ela vem com um conceito que são livros para a transição global, e logo depois vem também a regeneração planetária, né? Transição global é algo assim bem amplo, e é de propósito, porque, na verdade, tem muita coisa nessa transição. Existe o velho mundo e o novo mundo que já está acontecendo. E nesse novo mundo tem confiança, tem cuidado, tem um mundo sutil, que algumas pessoas podem dizer que é a espiritualidade, sem estar ligada a nenhuma religião. A gente vai falar de novas economias, de novas relações, ou de resgate da nossa relação com a Terra, tanto com T minúsculo quanto com T maiúsculo, porque esse pessoal de editora presta muita atenção nessa coisa de letra, né? Então, tem vários significados, né? Várias possibilidades a palavra Terra. Então, a motivação é essa, eu não aguentava mais fazer livro que não fazia sentido para mim, então a gente, na Bombol, faz livro que faz sentido para mim e para essa turma que eu falei para vocês, essa bolha maravilhosa que a gente vive, mas que está em expansão. E eu fico muito feliz, justamente, quando eu encontro pessoas que eu não conhecia e que estão na mesma vibe, falei, opa, tá vendo? Essa bolha é maior do que eu imaginava. Hoje a Bombol tem 4 anos de existência, e a gente, então, já fez várias campanhas de financiamento coletivo, campanhas de pré-venda pelo site, mas também um dos objetivos é tornar os conteúdos que as grandes editoras não se interessavam acessíveis para quem quer. Então, esse é um ponto também bem importante. Então, não é qualquer livro. Eu digo não para vários projetos, tá? É bom deixar claro isso. Não publico tudo que chega, porque tem esse trabalho da curadoria, né? De perceber realmente os temas que estão em consonância com esse novo mundo que está surgindo. E hoje, assim, a gente busca ser coerente com o que a gente publica. Então, por exemplo, Novas Economias. A gente tem um livro até que chama Economia, Consciência e Abundância. E ele vai falar, enfim, uma outra forma de você olhar para a economia. Economia não é número, gente. Economia é ciência humana, tá?
Enfim, então a gente tenta ser coerente. Então, assim, o financiamento coletivo faz parte desse novo mundo, né? A nossa própria atuação. A nossa equipe, ela já trabalhava de home office, então, quando chegou a pandemia, não foi grandes questões, né? A questão da afinidade, a questão da convivência, do cuidado. Então, a gente tenta trazer, esses são alguns princípios que nos norteiam, assim, no cotidiano. Muito obrigada, que sensacional ouvir essas 3 experiências e trajetórias. Vou puxar um pouquinho para cada um de vocês algumas perguntas agora, só para a gente avançar um pouquinho no entendimento aí do que representa, né, justamente as experiências de vocês em termos de empreendedorismo sustentável. Vou começar porque vou seguir a ordem, né, da Vanessa, depois o Rodrigo, depois a Isabel. Mas, Vanessa, você já comentou um pouquinho, né, a Pano da Terra é uma iniciativa que inaugura essa área do tingimento natural na cadeia solidária das frutas nativas, valorizando o uso sustentável de espécies nativas, né, e conectando a produção da sociobiodiversidade pela agricultura familiar à moda sustentável. Então, a partir da tua experiência, como que tu visualizas, né, a contribuição do segmento da moda sustentável na mudança de paradigma da nossa sociedade de consumo? Então, é um movimento que, como eu mencionei, o Slow em si, ele iniciou esse movimento inspirado no Slow Food ali nos anos 2000, porém, sempre esteve muito pautada, porque a sustentabilidade nelas são pilares, né? Não é apenas a questão ambiental, envolve a questão social, econômica e também cultural, tem sido trazida como um dos pilares da sustentabilidade. Mas, na moda sustentável, inicialmente estava muito pautada a questão social em função de grandes escândalos de trabalho análogo à escravidão, em péssimas condições insalubres, salários bastante injustos. Basta você entrar numa loja de fast fashion e olhar a etiqueta de uma roupa que atravessou o mundo, que veio de Bangladesh e que chega aqui a R$15, a R$20, para você entender que alguém está pagando um preço caro por isso, né? Se você parar para raciocinar. Porque quanto uma costureira ganhou para fazer, e peças boas, né? Não tô falando assim daquela coisa que você usa 2 vezes e desmancha. Peças boas, inclusive, né? Então, ela iniciou muito pautada na questão social, porém, isso veio crescendo, a questão ambiental vem sendo trazida, mas o tingimento natural, até pouco tempo atrás, não se falava mesmo nas universidades, né, que formam estilistas e designers. Com a pandemia, a indústria da moda foi uma das grandes, a princípio, das grandes prejudicadas, a princípio, mas depois a gente já viu todo um movimento de mudança, né? Por quê? O pessoal começou a ficar em casa e usa um moletom, né? Só coloca uma roupa melhor na parte que aparece, né? Enfim, toda essa coisa. E aí, imediatamente, toda ela já vai se configurando com novos modelos, novos istos, novos aquilos, né? Para ver como ela se adapta muito rápido. Porém, esse movimento que já trazia, como a própria Pano da Terra inicialmente, um uso de um tecido orgânico, tecidos naturais, que inclusive eu não mencionei, o tecido mais usado no mundo é poliéster, que vem do politereftalato de etila, que é exatamente a mesma coisa que a garrafa PET. Então, a gente usa a garrafa PET, né? A maior parte dos tecidos são poliéster, são plástico, né? Então, essa também é uma grande problemática. Mas, então, esse movimento de marcas, novas marcas, com essa pegada, ele teve um pequeno crescimento, né? Ou, pelo menos, as pessoas passaram a olhar mais para isso, porque a pandemia também, uma das suas principais causas é o desequilíbrio ambiental, o desequilíbrio ecológico, a pressão sobre os ambientes naturais, tá?
Então, a gente vê que isso foi intensificado na pandemia e hoje grandes marcas já estão lançando coleções com tingimento natural. Inclusive, na semana passada, a Malve lançou uma pequena coleção com algodão certificado, não orgânico, mas um certificado que é o BCI, tem uma série de critérios sociais, ambientais, trabalhistas, enfim, para se cumprir, para obter esse certificado. Então, é um algodão também cru, que o algodão cru, ele não sofre uma série de beneficiamentos poluentes, como alvejamentos, branqueamentos, e o tingimento natural não é o tingimento natural como a gente ensina aqui. Imagino que seja um tingimento híbrido, porque vai demandar um pouco mais de resistência, porque essa roupa está sendo vendida no meio de todo o resto. Tem essa comunicação de que é um tingimento natural, porém para um público que ainda não despertou para isso e que provavelmente vai tratar como uma roupa qualquer. E não quer dizer que o tingimento natural que a gente pratica não funciona ou saia na primeira lavagem, mas enfim. Então, grandes redes, grandes marcas já estão despertando para isso, e sempre que uma grande marca olha para isso, ou coloca isso em pauta, a gente sabe que o econômico está mandando, porque já está acontecendo uma demanda por parte do público, né? Em algum nível. Então, a gente vê isso também como positivo, mas aqui poder conectar, não apenas falar disso, impactar menos, mas poder conectar com a outra ponta, com a origem das coisas, com uma produção agrícola em geral mais justa, eu acho que é o mais relevante que esse movimento pode trazer, assim como o próprio Rodrigo com a questão da alimentação, porque a gente consome só planta exótica, né? O nosso dia a dia é pautado em planta exótica, que não é daqui, que não é adaptada para o nosso solo, e aí a gente está o tempo todo alterando o pH do nosso solo, toda a dinâmica do nosso solo para atender, para ser substrato para a planta que evoluiu na Ásia, na Europa, né? E as nossas maravilhas, em todos os sentidos, tanto na culinária para fibra têxtil, por exemplo, como para cor e tantas outras coisas, medicinas, né, remédio, enfim, ninguém vê, e inclusive por isso, né, a ideia inicial da Pano da Terra de falar das espécies nativas, não apenas para preservar, mas pelos milhares de usos que a gente pode dar para elas, e ninguém se interessa por preservar aquilo que não conhece, que não vê, que não dá importância, que acha que é um matinho, né? E, inclusive, há aqui no Brasil 13 espécies a partir das quais a gente pode extrair o azul, que é um pigmento que você não vê na natureza, mas ele se revela, a gente fazendo, né, um processo de extração, ele revela a cor azul. Mas a gente, para poder trabalhar no tingimento natural, acaba ficando amarrado a importar, sendo que a gente tem as nossas espécies aqui que poderiam estar sendo cultivadas para extrair um pigmento hoje valiosíssimo, que é o azul, caríssimo, né? Tendo que importar, pagar em dólar, pagar taxas altíssimas de importação, e é uma planta extremamente rústica, né? E que tenho certeza que todo mundo já topou com ela por aí e jamais imagina o potencial que tem ali naquela folha, que nem é possível ver, inclusive, né? Vanessa, é muito instigante, né, quando você vai contando a história, porque a gente poderia ficar horas aqui conversando e certamente não conseguiríamos, né, esgotar as curiosidades no sentido de que olha o quanto de conhecimento está envolvido em todos esses processos, né, desde a organização da cadeia, da organização da produção, do entendimento, né, essa sabedoria que tu está nos explanando aqui, que são também conhecimentos, enfim, que poderiam e podem despertar, né, nas pessoas essas práticas mais sustentáveis, mais conscientes, né, então quando a gente fala que empreendedorismo sustentável também tem a ver com o acesso à informação que consegue viabilizar ações, e aí eu acho que isso é uma relação recíproca entre produção e consumo, enfim, então quanto mais as pessoas
tiverem acesso a essas informações, maior vai a capacidade de escolha, né, e de realmente se colocar como alguém que faz um consumo consciente e que acaba tornando essa relação um pouco mais sustentável. Então, enfim, eu espero que a gente tenha outros momentos para continuar nossas conversas mais especificamente, mas vamos também ouvir o Rodrigo. Rodrigo, enfim, eu tô te chamando de Rodrigo, né, não sei, mas eu acho que o pessoal costuma te chamar mais de Belora. Fala um pouquinho mais do Vale Rústico, né, eu sei que é um empreendimento da cadeia solidária das frutas nativas também, a gente está vendo aqui a cadeia como um movimento bastante robusto, né, porque, enfim, se encaixa aí justamente em diversas cadeias produtivas, né, da moda, da alimentação, né, também envolvendo aí a agricultura familiar, na verdade, pilar para várias outras cadeias, né, produtivas. Esse tema, né, o Vale Rústico e a cadeia solidária das frutas nativas foi abordada no 10º episódio desse nosso podcast, mas, além disso, o Vale Rústico faz parte, né, do movimento Slow Food. Então, como cofundador local desse movimento, né, integrante da cadeia solidária, tu poderia explicar um pouquinho melhor, um pouquinho mais em detalhes esses movimentos e como é que eles podem também contribuir nessa promoção, né, de um padrão de consumo mais sustentável, mais consciente? Vamos lá. É difícil a gente ficar ouvindo tanta coisa legal, né? Eu acho que muita coisa que a Vanessa fala se liga ao que é dentro da gastronomia também, né? O que tu falou também, acho que depois que tu veio de falar ali, da desconexão que a gente tem ainda, né? Em tudo, isso é impressionante, né? Eu, quando comecei a me envolver um pouco mais com a natureza, com as plantas e com tudo, me senti um analfabeto botânico total, assim, né? E dizia, cara, onde é que eu vivi até hoje, velho, né? Como é que pode isso, né? Essa coisa de só consumir fruta exótica, enfim, é uma viagem, mas beleza, a gente está aí para mudar um pouco disso, né? Acho que um dos meus papéis, que eu entendo como meu papel dentro da gastronomia e dos restaurantes e tudo, né? E até o que me move a continuar empreendendo tem muita relação com isso, assim, de entender que é um potencial, uma possibilidade de fazer mais pessoas mudarem. Hoje, nas consultorias de hotel que eu tenho, enfim, acho que talvez seja um dos poucos hotéis, tenho quase certeza do Rio Grande do Sul, mas talvez um pouco do Brasil, que serve, né, suco de butiá no café da manhã, suco de uvaia, de guabiroba, né, e tipo assim, hotel chiquérrimo e cara, totalmente conectado com os princípios, né, enfim, do que eu acredito. Mas, enfim, esses movimentos, né, tanto, acho que a cadeia solidária, eu acabei conhecendo, assim, em função dessa busca, dessa, né, inquietação, assim, de sempre estar buscando coisas daqui, de tentar me aproximar cada vez mais, né, eu sou muito mais um apaixonado por ingrediente que um produtor, mas tenho minha propriedade, produzo, legal, né, cada vez mais eu trabalho menos a terra, porque cada vez mais eu vou produzir de maneira, né, mais adequada ao meu ambiente, isso aí tentando, né, domesticar menos a natureza e simplesmente me adaptar mais a ela. Então, hoje a gente tem muito mais agrofloresta do que plantação de alface, apesar de ainda ter, porque ainda tem alguns restaurantes que consomem, a gente faz essa mudança, né, aos poucos. O Vale Rústico é um restaurante muito mais adaptado a tudo que eu acredito, porque ele é a origem de tudo, fazem 15 anos que eu estou aqui, enfim, né, aqui eu digo, é o mais xiita dentro de quem nos vê, né, como malucos dentro dessa operação, assim, de fazer as coisas totalmente diferentes do consumo comercial, né, então, assim, o Vale é um restaurante que, até agora eu sirvo pão porque a gente abriu uma padaria, mas senão, assim, nem trigo não tinha, né, porque a ideia é essa, assim, era quanto mais relacionado às nossas origens, melhor, né, então, assim, a busca desse ancestral, né, que a Vanessa tanto fala que foi o ponto ali de mudança, né, para mim também foi, quando comecei a entender, né, como que a gente comia, o que a gente comia, né, as próprias fermentações, o quanto isso me transforma dentro da gastronomia, né, a gente fazer uma gastronomia toda ela, né, de produtos muito naturais, de tudo muito leve, de menor intervenção, né, mas como é que tu compete com a grande indústria ultraprocessada, cheia de gordura, sal, açúcar, né, e, cara, é quase impossível, né, e aí quando a gente chega na fermentação, puf, é ali a descoberta, assim, né, meu Deus, aqui a gente consegue brigar de frente com os caras, assim, né, não, enfim, então isso foi muito legal. Enfim, o Slow Food é um movimento que, né, tanto Slow Food quanto Cadeia Solidária, para mim, são dois movimentos que eu entendo que são CPFs, né, eu não consigo ver, né, não é o Vale Rústico, é o Rodrigo que é integrante da Cadeia Solidária, sabe, assim como o dentro do Slow Food, não é o Vale Rústico não é integrante do Slow Food, o Rodrigo é integrante do Slow Food,
né, 90% dos meus cozinheiros são integrantes, vivem, entendem e realmente, né, vestem essa camiseta, mas, né, são pessoas que fazem isso. Então, pô, é muito importante que a gente veja isso, porque é isso que vai fazer ter mudanças, né? Porque eu vejo muita gente entra nesses grupos, tanto Cadeia, quanto Slow Food, quanto, né, e muitos outros, né? E não existe a mudança, né, de padrão, assim, simplesmente porque eu entrar, ou por eu pagar uma joia, ou por eu estar dentro de uma mensalidade, ou por eu ganhar o bottom do Slow Food, né? Isso não muda os padrões. Então, 99% das pessoas que permanecem nesses grupos são pessoas que realmente acreditam naquilo como, né, maneira de viver. Então, é isso, assim, acho que o que a gente ganha é que nem a Isabel falou, né? A gente ganha força quando a gente descobre que existem mais de 100 mil malucos pelo mundo pensando que nem nós, né? E aí, assim, quando eu me senti aqui, né, um malucão no meio do mato, meus amigos diziam assim, o Rodrigo pirou de vez, porque já achava que era louco, eu disse, agora ele enlouqueceu de vez, né, ou mais uma vez, e está no meio do mato, diz que tem um restaurante lá que está plantando, que está servindo, que está, né, agora perdemos o cara, né? Então, assim, quando a gente descobre que tem mais um monte de gente pelo mundo que nem nós, e quando a gente se encontra aqui com mais outros como nós, né, pô, isso nos dá minimamente força. Então, assim, eu acho que esses movimentos são muito mais importantes, né, num primeiro momento, para as pessoas que estão fazendo essas mudanças, essas quebras de paradigma, do que por si só pela quebra, né? A quebra, ela acontece e ela depende de vários outros fatores externos, né? Mas é isso, eu falo muito na cadeia, né, e nas frutas nativas, eu digo, galera, a gente tem que botar a uvaia, né, a guabiroba, o buchá, mas é no prato mais top, do melhor restaurante, não só gaúcho, do Brasil, cara, tem que ter o Alex Atala lá fazendo isso, velho. E assim, é porque vai mudar a cabeça daquele gurizinho que tinha buchá no jardim de casa, ele vai olhar para aquele butiá de novo de uma maneira diferente. Eu entendo que ele tem que ser democratizado, mas se a gente sair só democratizando no primeiro momento, aquele guri que diz, pô, mas isso aqui era castigo comer butiá, sabe? Não tinha nada para comer, eu tinha que comer butiá, sabe? Então, assim, a gente precisa mudar um pouco disso. O cara diz, porra, velho, que legal, olha lá, aquilo, pô, eu tinha em casa isso, eu comi minha infância, eu quero muito isso, eu vou tomar esse suco todo dia agora, pô, tu vê, faz bem, ele tá... Então, assim, botar isso nos diálogos e tal, mas a gente tem que botar ele no altar, porque, assim, as nossas coisas já foram muito, né, debochadas, já foram muito, sabe, nunca foram bem tratadas, né? Eu digo isso, assim, quando tu vê uma fruta nativa numa fruteira, ou ela tá podre, ou tá cheia de mosca, porque não tem cuidado. Primeiro que elas estragam muito rápido, elas têm um processo de decomposição. Então, assim, mas quantas a gente tomou, né, um vinho de araçá, né? Pô, porque a gente está no meio do Vale dos Vinhedos, né, cheio de pé de araçá, cai tudo nessas calçadas, eles cortam na cidade, porque aquela porcaria só traz mosca, faz sujeira nas calçadas, e, né, e a gente planta o veizolo veneno. Hoje eu estava aqui, já o nariz começou a coçar, já olho para o lado, pô, o vizinho lá com aquele... Né, e hoje não é mais a canetinha que passava o veneno, né, é um trator que pulveriza, é quase pior que o avião, né, porque a nuvem 7, 8 metros para cima ali, pegando vento. Então, cara, enfim, né, acho que é uma briga grande, né, esses movimentos para mim são muito mais como, né, alicerces, assim, para a gente conseguir, às vezes diz, tá tudo errado, de volta, galera, tá tudo errado, não, cara, a gente está avançando aqui, a gente está indo, né, vamos seguir. E, cara, é acreditar, né? Não é por dinheiro, não é por status, não é por nada disso, né? Só vai quem realmente ama e realmente está envolvido com isso. É muito interessante essa questão dos movimentos e que tu traz assim, são CPFs, né? Claro que você precisa de uma identidade para se reconhecer entre aqueles que são ou pensam, né, como si mesmo. Mas a gente brinca na área de inovação e empreendedorismo também, que é isso, né? Apesar de ter vários movimentos organizando e, né, tentando conduzir, orientar, enfim, mas na verdade são pessoas, né? Então é isso, a gente tem que valorizar as pessoas, valorizar as experiências, valorizar os conhecimentos, né? Valorizar aquilo que é conhecido, né? É isso de a gente reconhecer, poxa, o valor que tem um butiá, né, o quanto é bom, na verdade, o quanto é nutritivo, o quanto ele pode ser usado em diferentes aplicações, né, nem só na gastronomia, né, em outras áreas também. Então, como valorizar isso? E com certeza é informação, é a gente conseguir disseminar esse conhecimento, é conseguir transformar, né, esse conhecimento que muitas vezes também está muito no tácito, né, mas
em maneiras de comunicar para ampliar, né, disseminar cada vez mais. E gostei muito do que a Isabel colocou também sobre a questão da economia, né, porque é justamente isso, a gente está falando de empreender em cadeias produtivas, né, em consumo sustentável, então, na verdade, estamos falando de relações humanas. E aí, Isabel, como é que você me traz, queria te ouvir aí agora, né, pela questão do recente publicação da Bambual, né, o livro A Arte de Guardar o Sol, do Walter Stimble, que participou da roda do 9º episódio do podcast Que Tá um Mate, e que tratou das redes socioambientais e sistemas alimentares sustentáveis, né? Então, nesse livro, o Walter explora os padrões da natureza na reconexão entre florestas, cultivos e gentes, sendo uma obra representativa da cultura regenerativa, né, que é a pauta editorial da Bambual. Então, como que a Bambual visualiza, né, a contribuição das obras selecionadas para a criação do novo paradigma da sociedade a partir da cultura regenerativa? Maravilha, é muito perspicaz escolher esse livro como destaque, A Arte de Guardar o Sol. Esse título é um provérbio chinês que faz uma analogia à agricultura. Isso também tem mais um ponto que conecta aqui esses empreendimentos, né? É a agricultura, né? Eu espero que... E a Bambual, enfim, faz livro a partir de árvores, mas dissemina ou busca disseminar essa regeneração, que é um passo além da sustentabilidade, né? Mas muito curioso, então, estar aqui com vocês e esse livro em destaque. Sem dúvida, o Walter, Dr. Walter, que ele não gosta muito de chamar ele assim, mas eu gosto de chamar ele de doutor, é um sabedor não só da técnica e da ciência, mas da vida, assim. Então, quem lê o livro percebe, sabe, essa sabedoria que é também de quem põe pé e mão e coração na terra, né? Então, ele tem aí muitos anos de contato com pessoas, com agricultores camponeses, camponesas, como ele gosta de falar, e ele conseguiu trazer, então, esse conteúdo que vai falar de natureza, padrões, de florestas e de gentes, né? Ele vai falar principalmente de agricultura e começa contar a história da agricultura, desses processos destruidores e também dos inovadores, e aí ele usa a agrofloresta como uma analogia. Ele usa a agrofloresta para demonstrar os padrões dos quais ele quer falar, mas também de como esses padrões reverberam no nosso próprio comportamento, né, os comportamentos humanos. E aí, poder disponibilizar um livro, né, um conteúdo que trata desse assunto, realmente eu acredito que apoia a regeneração, apoia novas reflexões, apoia novas possibilidades de escolhas. Então, isso é uma das coisas que estão na nossa essência da Bambual, né? Então, quer dizer que você publicou esse livro, eu tenho que fazer o que está nesse livro? Não, você não tem que fazer, porque a escolha é sua. Mas a questão é que esses conhecimentos não estavam acessíveis. Se a gente pega os catálogos das grandes editoras, sabe, não tem interesse. Uma ou outra, e provavelmente as mais independentes, né, as editoras independentes que estão aí na luta, né, enfim, do mercado, que procuram esses temas, né? Eu quero citar aqui a editora Elefante, que tem uma coleção maravilhosa, inclusive com o tema do bem viver, que tem a ver com os povos originários, né? E também a editora Dante, que tem uma coleção, está fazendo um trabalho lindo com a Ailton Krenak, também, né, e outros autores e tal. Então, você vê, são editoras independentes que sim se preocupam, e a Bambual busca, então, não é necessariamente trazer uma bandeira, eu acho que isso é bem importante, não é uma coisa obrigatória, ativista, mas, assim, novas possibilidades de escolhas, né? Então, e a gente crê que sim, que isso pode apoiar a regeneração, porque em algum momento aqui a gente falou de autonomia, né? E é isso também, né? Essa é uma dos objetivos, que as pessoas sejam cada vez mais autônomas no próprio ser, com S maiúsculo, né?
E a gente tem até uma linha assim mais do mundo sutil, que eu vou falar assim, a gente tem um livro que é sobre o Reiki, por exemplo. O grande livro do Reiki, de um autor português, muito querido, respeitado mundialmente. A gente tem uma coleção do mestre Onran, que é um mestre que viveu na década de 70, 80 e que os conhecimentos são super profundos. E a gente também tem o Daniel Wall, por exemplo, com o Design de Culturas Regenerativas, que quem lê profundamente o livro vai falar, gente, mas isso é um tratado espiritual. Não é, talvez o Daniel não saiba disso, mas sabe? Ele traz muito fortemente o conceito do interser, né, que o Thich Nhat Hanh trabalha também, né? Então, o interser, eu sou porque somos, né? Somos todos. Nessa folha de papel tem uma nuvem. Então, fica aqui já o convite para vocês entrarem no site da Bambual Editora. Entra lá, vai lá na loja, entra no livro Design de Culturas Regenerativas, tem a degustação com a introdução, 2 primeiros capítulos, uma degustação bem recheada. E tem lá essa parte do Thich Nhat Hanh, que é muito bonita. Essa folha tem uma nuvem. Uau! E é isso. A gente acredita piamente que a gente pode apoiar a regeneração. Você falou assim, lembrei muito de uma frase que eu sempre fui muito dessa ideia da questão do lixo, a reciclagem, ambiente, meio ambiente, natureza, né? E até o falar meio ambiente, né? Não, é um ambiente inteiro, estamos todos conectados, né? Existe, a sociedade tem que se enxergar, né, numa visão mais sistêmica, mais integrada, mais humana, mais natural. E aí, mas também pegando um pouco do que o Rodrigo falou, né, a ação, ou essa ideia de que a ação ela é muito individual, mas os resultados são coletivos, né? Então, assim, individualmente somos todos, mas essa é a inspiração, né? Então eu fico muito, muito feliz. Eu não sei se vocês têm mais algum comentário, porque eu sei que o nosso tempo está chegando ao final, mas se alguém quiser fazer mais alguma contribuição, senão eu queria dizer muito que foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu espero que a gente possa trocar outras conversas em outros momentos, né? A experiência de vocês, sem dúvida, é sensacional e eu quero conhecer mais de pertinho. Acho que empreendedores como vocês são realmente uma inspiração, né, e precisamos valorizar essas experiências, reconhecer, né, a ação que vocês realizam, que está para além, com certeza, né, do resultado aí de vocês enquanto empreendedores. Vocês valorizam não só a cadeia como um todo, mas as pessoas que atuam nesses espaços, né, em todos os processos, né, as diferentes conhecimentos, tecnologias que estão envolvidos. Enfim, então eu ficaria horas aqui com vocês, mas vou deixar então que cada um de vocês se despeça e faça o último comentário, mas novamente, assim, parabenizo muito pelo trabalho de todos vocês. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade, principalmente aí através do contato da professora Gabriela Coelho, né, que a gente já trocou, né, já conversou muito sobre em algumas oportunidades antes da pandemia, e através dela, né, que oportunizou o espaço, e também maravilhoso escutar, né, como o Rodrigo comentou, né, pessoas de outros setores também nesse movimento nos faz acreditar, nos faz ter força, combustível para seguir é um sonho, né? Uma coisa bem utópica, mas que a gente vê acontecendo na prática. A gente é muito apaixonado pelo que faz, mas há, obviamente, muitos obstáculos, né? Para o diferente, né? Sempre complicado, né? Muito preconceito, muito assim, desacreditação, né? De que realmente funciona e com o tingimento natural isso é bastante forte, né? As pessoas não acreditam, né? Que é possível a nível comercial, enfim. Então, é muito, muito bacana também ver outros movimentos na mesma direção, com as mesmas bases, né? Que a gente acredita tanto. Muito obrigada. Acho que eu também só queria agradecer, muito legal a gente poder debater sobre isso, falar sobre isso, né, conectar as pessoas, né, e pessoas também possam ter a oportunidade de ouvir sobre, né. Acho que em nenhum momento aqui a gente ficou falando das dificuldades, que eu tenho certeza, né, que a Isabel tem, que eu tenho certeza que a Vanessa tem, e vocês podem ter certeza que a gente tem, por não estar fazendo um trabalho dentro dos
padrões amplamente aceitos, né? Porque tu não sabe a duração do tingimento, né? Não é, às vezes não é nem preconceito, né? É desconhecimento. Então, assim, tipo, cara, eu não sei o que vai acontecer, será que eu vou lavar hoje, acabou a camiseta, desmanchou, ou o que acontece? Então, assim, é a mesma coisa da nossa comida, o cara vem aqui, daí, hoje, só para você ter uma ideia, do menu do Vale Rústico não tem cardápio, porque se as pessoas leem que um prato é chuchu, que o outro é abóbora, que o outro é pinhão, o outro é muito... Cara, ele diz, velho, eu não vou ficar aqui para pagar isso aqui, para fazer isso aqui, né? Não. Então, é maluco, assim, daí começava, quando eu escrevia, as pessoas começavam assim, não, eu tenho intolerância a chuchu. Eu digo, o quê? Da onde? Intolerância? Cara, tem umas coisas assim malucas. Então, é isso, né? Às vezes não é... Eu senti também com preconceito, mas às vezes é desconhecimento. Eu nunca tinha comido um chuchu bom, depois ele repetia, né? Porque era um chuchu feito de uma maneira certa. Então, acho que tem um pouco disso, né? E o mais legal, assim, pessoas que fazem isso, né? Que não estão empreendendo, como eles falaram, a gente está né, acreditando e vivendo um sonho, né? E vivendo aventuras todos os dias. Isso, cara, só mostra pessoas felizes, né? Tu não vê... Eu brinco, quando eu comecei a me envolver cada vez mais com esse mundo da agroecologia, das pessoas, né? Do olhar à lua, de entender o biodinâmico, cara, isso nos torna muito mais animais, né? Eu ia dizer ser humano, mas não vou dizer ser humano, porque o ser humano está meio desconectado do coisa. Acho que animais mesmo, assim, e é tão bom a gente poder ser animal às vezes, né? A gente poder... né, ficar na chuva e achar gostoso isso, a gente caminhar na floresta de pé descalço, né, a gente poder roçar nas árvores e sentir, né, a conexão que a gente tem com elas. Então, enfim, eu acho que esses empreendedores, né, a gente vive um mundo que é tão difícil, mas também tem, né, aquele livrinho do Oceano Azul, né, o nosso desafio é o Oceano Azul, ninguém faz o que a gente faz. Então, assim, tudo que a gente conquista, né, às vezes a gente conquista mais um cliente, é dobrar o número de clientes. Então, assim, a gente vai, é tão bom o nosso caminho, né, ele é tão menos sangrento, é tão menos doloroso, é tão menos agressivo, né, porque a gente também tem uma ambição menor, né, do que a gente quer e do que a gente acredita como realmente valoroso. Mas é isso. Muito obrigado, Ana. Obrigado, Vanessa, Isabel, pelo carinho, por a gente estar junto nessa horinha aqui. Foi maravilhoso. Arrou, que delícia, Rodrigo. Eu acho que eu vou ter que ir aí experimentar isso tudo. Eu queria só falar assim, o movimento, Vanessa, é slow fashion que chama? Slow fashion. Então, pois é, mas, diferente do slow fashion, do slow food, a Bambual não dá para ficar muito no slow, não, só porque, gente, tá urgente a gente regenerar, a gente mudar o nosso paradigma, a nossa visão de mundo. Quem quiser, como diz um autor até que a gente vai publicar, ele falou assim, olha, você pode continuar onde você está, mas a conta vai chegar, né? Então, claro que adoro slow food, sou super vivo, né, o slow fashion, enfim, mas queria trazer como uma última palavra talvez um sentimento de urgência que o mundo está pedindo e que a conta vai chegar. Agradecer demais a companhia de vocês, obrigado pelo convite, pela presença com P maiúsculo e seguimos. O Que Tal Mate é uma produção do Ação Círculo, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A coordenação do podcast é da professora Gabriela Coelho de Souza e de Daniele Finamor. O roteiro deste episódio é de Silvana Granja e Gabriela Coelho. A produção é de Silvana Granja e Jaqueline Patrícia Silveira. A vinheta e a edição de áudio são do Pedro Dibois e a identidade visual é da Helena Lima Miller. Até o próximo episódio. Que tal mate?